Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Como eu já disse lá no acampamento, no retiro, é uma grande alegria voltar aqui à igreja de Aracaju, poder prestar culto com os irmãos, poder crescer no conhecimento do Senhor com os irmãos. Como disse o pastor Alain, logo no início do culto, a vida cristã ela é cheia de alegrias e tristezas. E a igreja aqui em Aracaju tem experimentado isso com intensidade nesses últimos dias. No domingo passado, um presbítero faleceu. Hoje estávamos com muita alegria no encerramento do encontro de casais e logo veio a notícia também do falecimento de outra irmã, e pelo que eu pude notar daquilo que conversei com duas pessoas muito queridas da igreja. Eu me propus a vir aqui essa noite para falar sobre a vida de Abraão e Sara. Dois pecadores, aproveitando o tema do nosso encontro, dois pecadores que disseram sim e que caminharam na presença do Senhor. E eu não vou mudar, eu vou continuar falando de Abraão e Sara. Só que eu vou falar de um outro momento de sua vida, um momento em que Abraão teve que dizer adeus para sua esposa. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 23. A palavra de Deus em Eclesiastes diz que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois nela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Gênesis 23, acompanhem o texto da palavra do Senhor. Diz assim: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Maquipela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia,
e todo o limite ao redor se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Vamos orar. Bendito e soberano Senhor, Tu és o Deus de toda alegria e o Deus de toda consolação. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelos momentos de gozo e alegria que experimentamos nesse fim de semana. Momentos de edificação, ó Deus, por meio da Tua palavra. E louvamos o Senhor, ó Deus, porque no momento de tristeza contamos com o Supremo Consolador, o Espírito do Senhor que em nós habita e que faz a obra que nenhum homem pode fazer. Deus Santo, nós rogamos que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da Tua palavra, que ela, que é viva e eficaz, que é mais cortante que espada de dois gumes, venha penetrar o nosso coração, nos exortando, nos consolando, nos animando. Cumpre aquilo que apraz ao Senhor, ó Deus, nessa noite, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 12, começa a registrar a história de Abraão e de Sara e de sua peregrinação até a terra prometida. Deus chega a Abraão, ordena que ele saia da sua terra, da sua parentela, e que vá para uma terra que ele ainda não sabia qual seria. E Abraão, expressando toda a fé e confiança no Senhor, se levanta e parte rumo a um lugar distante e que ele não sabia onde era. E durante todo o decorrer da história de Abraão e Sara, os irmãos vão reparar que Deus prepara Abraão para ser conforme ele mesmo estava ordenando a Abraão que fosse. Ele vai chegar num dado momento da história e dizer a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Para isso, então, Deus vai usar as circunstâncias da vida de Abraão e de Sara, seus momentos de incredulidade, os momentos em que eles duvidaram da palavra de Deus, para levá-los novamente à fé. Fé que seria necessária porque o patriarca sai da sua terra com a promessa de uma terra nova. Sai também com a promessa de uma grande posteridade, mas sai com uma esposa estéril. Uma mulher que não podia dar à luz. Mas ainda assim Abraão está confiando que Deus cumprirá a promessa de fazer dele o pai de uma grande nação. É verdade que no decorrer da caminhada, como eu disse, eles expressam desconfiança das palavras de Deus. Abraão e Sara, vez por outra, querem fazer do seu próprio jeito. Primeiro, Abraão, ao ver que muitos anos haviam se passado e ele ainda não tinha recebido o filho que Deus havia prometido, acha que o seu criado seria o herdeiro. E ele vai se queixar com o Senhor, dizendo justamente isso. Já se passou muito tempo, eu não tenho filhos e o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Deus corrige o foco de Abraão e diz: não, vai ser um filho seu. E impede que Abraão faça de Eliezer o seu herdeiro. Contudo, mais à frente, Sara, também insatisfeita pela demora de Deus, pelos mais de 20 anos que se passaram sem a promessa ter se cumprido, começa a murmurar com Abraão e manda que Abraão tome a sua serva, e assim ela se edificaria por filhos por meio da sua serva. E Abraão acaba anuindo ao conselho de Sarai, pecam contra o Senhor, nasce Ismael, que mais à frente vai ser rejeitado pelo Senhor, porque novamente Deus diz que de Sara e Abraão viria o filho prometido. Essa criança nasce, Isaque. Depois de todos os capítulos em que demonstram a incredulidade dos seus pais, ele nasce.
E depois que ele nasce, Deus chama Abraão, no capítulo de número 22, o que antecede ao texto que nós lemos, e diz a Abraão: toma o seu filho, o seu único filho, o filho a quem você ama, e me ofereça como holocausto. E em princípio parece que esse é um pedido louco de Deus. Afinal de contas, era por meio daquele filho que Deus viria trazer toda a descendência de Abraão. E Abraão agora expressa fé no Senhor, leva o seu filho que prefigurava Cristo Jesus, e Abraão prefigurando o pai que oferece o seu filho, e está mesmo para sacrificar Isaque, e mais uma vez apontando para Cristo Jesus, pois Hebreus diz que ele faria isso tendo fé que Deus tinha poder para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde figuradamente havia feito. E quando Deus então percebe que Abraão é um homem que confia plenamente nele, na promessa, o impede, providencia um substituto, um cordeiro, e Abraão desce novamente com o seu filho. É depois de toda essa prova que o capítulo 23 começa dizendo que, tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E aqui, irmãos, nós temos algo bastante interessante. Ela vive 127 anos, peregrinando com o seu esposo, rumo à terra que Deus havia prometido. E ainda que tenha morrido em Canaã, ela não tem a bênção de ver o cumprimento terreno disso se cumprir. A terra ainda não havia sido dada por Deus a Abraão. Ele estava peregrinando numa terra estranha. E aqui no capítulo 23, nós vamos ter então o episódio em que Abraão sepulta a sua esposa no campo de Macpela. E partindo disso, eu quero refletir com os irmãos aqui sobre a mensagem do campo de Macpela. O que nós podemos aprender aqui com este episódio? E a primeira coisa que nós podemos perceber aqui, que Macpela é um local para um enterro digno. A primeira reflexão que nós devemos fazer em relação a este capítulo diz respeito à vida, diz respeito ao corpo, diz respeito à morte. O que nós podemos perceber logo de princípio aqui é que a tristeza pela perda de entes queridos não é algo anormal e não é algo que Deus vem tirar do seu povo. Abraão chora e lamenta a sua esposa, diz no verso 2: veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Imaginem que depois de uma longa caminhada ao lado da sua esposa, chega a hora de ele se despedir daquela que foi a sua companheira, daquela com quem ele fez planos, daquela com quem ele caminhou toda a vida pela promessa de Deus. E agora, sem que a promessa tivesse se cumprido, Sara falece e Abraão fica amargurado, chora a sua morte. Abraão faz questão então de providenciar aqui um enterro digno para sua esposa. O que acontece na história é que os heteus oferecem uma das suas melhores sepulturas, depois que Abraão está ali no meio deles. Diz aí no verso 5: responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. E depois disso, Abraão vai dizer aos heteus: se vocês querem mesmo me ajudar, eu peço então que vocês intercedam diante de Efrom, para que ele me dê um local em Macpela. É ali que eu quero sepultar a minha esposa. Pelo que nós vemos aqui no texto, Efrom parece ter sido um homem influente entre os heteus, a ponto de Abraão, para conversar com ele e convencê-lo, precisar de outras pessoas para irem ali interceder por ele. Veja aí no verso de número 8 e 9. E lhes falou dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar,
para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Abraão, no momento de tristeza na sua vida, procura um lugar para sepultar de forma digna a sua esposa. E o que percebemos aqui é que o funeral de Sara, ele não tem muita pompa, mas ele é respeitoso. Em princípio, Maquipela é então um local para um enterro digno para a esposa do patriarca. Eu falei que essa primeira reflexão dizia respeito então à vida, ao corpo e à morte. Nós temos que entender, irmãos, que enquanto estamos nesse mundo com os nossos queridos, gozamos de alegrias, enfrentamos lutas, temos sonhos em comum, mas sabemos que chegará o dia em que teremos que dizer adeus ou até breve. Chegará o dia em que aqueles que estão perto de nós, que nós gostamos muito e amamos, irão deixar essa terra, pois esse é o curso natural da vida. E o problema é que muitas vezes, dentro das igrejas, as pessoas querem tirar daqueles que ficam o direito de lamentar e de ficarem tristes. Para muitos, o lamento por alguém que se foi significa falta de fé, falta de confiança, pois nós sabemos para onde vão aqueles que morrem no Senhor. O problema é que quando nós lamentamos, nós estamos pensando naqueles que ficam. Aqueles que morrem no Senhor, nós sabemos muito bem que estão melhor do que nós. Mas para nós que ficamos e que experimentamos a separação de alguém com quem vivemos tanto tempo, a morte acaba sendo algo de fato muito doído e muito sofrido, pois ela não é natural. O Senhor, ao estabelecer a sua aliança, fez o homem para que ele vivesse. E a morte foi consequência do pecado de Adão. Pecado esse que também nos assola. E enquanto estivermos nesse mundo, iremos ainda sofrer muito mais com a perda de entes queridos, de amigos, de pessoas chegadas. Não podemos estranhar isso, pois o próprio Senhor Jesus, diante do túmulo de um amigo, chora, derrama lágrimas. Ninguém pode tirar o direito dos crentes em chorar, em fazer o que Abraão está fazendo aqui, chorar por aqueles que morreram. Isso é saudável e isso não é falta de confiança em Deus. Mas nós temos que pensar aqui também que dentro do cristianismo e do judaísmo, o corpo, ele ocupa também uma posição, o cuidado com o corpo é um princípio que devemos sempre ter na nossa vida. Para muitas pessoas, dentro das igrejas, o corpo é simplesmente aquilo que Platão dizia, o cárcere da alma. É por isso que muitas pessoas, ao falarem em evangelização, vão dizer que Jesus veio para salvar as almas perdidas, como se o homem não fosse uma unidade entre uma parte material e uma parte imaterial, ou como se o mais importante na vida do homem fosse a sua parte imaterial. Não. Jesus encarnou-se e habitou num corpo, e ressuscitou num corpo, e está até hoje num corpo. O Deus homem, ao se encarnar, nos mostra que para o cristianismo o corpo é importante. Ele não é simplesmente a prisão da alma que atrapalha a alma ter comunhão com Deus, mas a habitação que espera pela redenção plena vinda do Senhor. É isso que nós confessamos como fé desde a igreja primitiva, quando dizemos, creio na ressurreição do corpo. Mas eu já ouvi crentes dizendo que quando eu morrer pode jogar em qualquer lugar, não tem problema. O Senhor que criou o homem e o fez corpo e alma, exige que tratemos corpo e alma
com dignidade, pois sem corpo e sem alma não existe homem. O homem só é homem porque ele tem estas duas partes. A morte é justamente a separação disso. A primeira reflexão, portanto, sobre Macpela diz respeito à morte, à vida e ao corpo. Macpela é um local para um enterro digno. Mas a segunda reflexão sobre Macpela, irmãos, diz respeito à promessa de Deus. Macpela é um local que lembra a promessa de Deus. Lembre-se aqui que Abraão tinha em mente a terra que o Senhor havia prometido a ele. Ele estava peregrinando rumo a essa terra. Junto com a sua esposa, ele almejava chegar nessa terra. Seria uma terra para ele e para toda a sua descendência, mas isso ainda não estava concretizado. O que nós vemos aqui é Efrom também querendo dar um campo para Abraão. Mas de forma muito curiosa, dos versos 11 em diante, nós vemos Abraão rejeitando a oferta que Efrom estava fazendo a ele. Veja a partir do verso 11. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo, e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvindo isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhes falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteira a Manre, o campo, a caverna e toda a árvore que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Parece em princípio que Abraão é aqui um homem orgulhoso, que está rejeitando a bondade de outro. Afinal de contas, ele precisa de um lugar para enterrar a sua esposa. Efrom diz: eu vou te dar o campo. Ele fala: não quero dado, eu quero pagar esse campo. Mas o que tem por trás da atitude de Abraão não é orgulho, mas o entendimento de que pela promessa de Deus, aquele campo seria dele, e Deus daria para ele. Não seria Efrom a dar o campo, mas o próprio Senhor. Por isso ele não quer simplesmente uma oferta de Hebron, mas pela fé ele demonstra compromisso com a promessa, comprando um campo que ele sabia que seria dele. Macpela é um lugar, então, que lembra a promessa de Deus. E Abraão, mesmo num tempo de tristeza, onde perde a sua esposa amada, consegue manter o foco em Deus, na sua palavra e na sua promessa. E a pergunta que temos de responder, irmãos, é: conseguimos nós também manter o foco nas promessas de Deus em tempos de adversidade? Conseguimos continuar crendo no Senhor quando passamos por tribulações? Devemos ter paciência em relação àquilo que Deus promete em sua palavra. E Abraão está mostrando aqui que tem essa paciência. Ele crê que Deus te dará a terra. Ele sabe que ainda não chegou o momento. Mas a tribulação não faz com que ele perca isso de perspectiva. Diante das tribulações, são muitos os crentes que esquecem aquilo que Deus ordena na sua palavra. Paramos de viver na perspectiva escatológica do porvir, e às vezes vivemos apenas por aquilo que os nossos olhos alcançam. Muitas vezes estamos preocupados
em que Deus resolva as coisas para nós aqui e agora. Porque para nós a alegria muitas vezes plena será somente aqui e agora. E diante de tribulações e complicações, esquecemos todas as promessas de Deus e queremos fazer da nossa própria forma. O próprio Abraão agiu assim em tempo passado. A própria Sara agiu assim. No episódio em que Abraão quis tomar o seu servo Eliezer, ele estava tirando os olhos da promessa. Já que Deus não cumpre a sua promessa, já que Deus não me dá um filho, deixa eu fazer do meu jeito. Sarai é a mesma coisa. Já que Deus me impede de dar à luz filhos, ela tinha um entendimento correto sobre isso. A expressão que ela usa é: o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Ela sabia que Deus era o dono da vida, era aquele que podia abrir a madre. Ela tinha total consciência de quem era o Senhor. Mas ao invés de esperar no Senhor e na sua promessa, ela diz: vou fazer do meu jeito, tome a minha serva, deite-se com ela, e aí eu vou ter um filho. Há um salmo, eu citei esse salmo no acampamento, o salmo de número 73, que é justamente o momento em que um homem tira os olhos da promessa de Deus e começa a olhar para as circunstâncias e diz que por causa disso quase resvalaram seus pés. No Salmo 73, Asaf diz exatamente isso: com efeito, Deus é bom para com Israel, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E qual foi a razão? O que levou Asaf a quase cair na fé? Ele diz: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-se-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra o céu desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Asaf para de olhar para Deus e agora ele só vê aquilo que o rodeia. Por que eu não tenho o que os ímpios têm? Por que eu não tenho a saúde que eles têm? Por que eu não tenho as riquezas que eles têm? Por que eu não sou respeitado como eles são? E o que faz Asaf entrar novamente no foco está depois disso, quando ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf só não caiu, os seus pés só não resvalaram, porque ele parou de olhar as circunstâncias e colocou de novo o foco em Deus e na sua promessa de redenção. O fim deles. O fim dos ímpios não é bom, nós lemos isso no Salmo durante a liturgia, mas as promessas que Deus tem para os seus filhos se concretizarão. Ainda que nesse mundo tenhamos tribulações, as promessas que Deus tem para o seu povo se cumprirão, e nós devemos crer nisso. E nós devemos viver no mesmo entendimento de Abraão, de colocar a nossa esperança na promessa do Senhor, mesmo em tempo de tribulação. Devemos então ter paciência, irmãos, quanto às promessas de Deus. Isso inclui criação dos filhos,
O que vai ser do meu filho, pastor? Eu estou muito preocupado. Faça o que Deus ordena em relação ao seu filho, eduque-o no caminho do Senhor, mantenha o seu foco nas promessas de Deus. E em relação à família, pastor, como é que eu vou procurar um cônjuge? Eu já estou passando da idade de casar. O que eu faço? Não aparece ninguém, na igreja não tem ninguém. Eu não sei aqui em Aracaju como que é, mas lá em Vitória as pessoas reclamam que dentro das igrejas eles não conseguem arrumar pessoas crentes para se casarem. Então eu vou dar o meu jeito, eu vou casar com alguém que não teme ao Senhor, já que Deus não me mostra alguém que é crente. Eu vou fazer do meu jeito. Continue crendo na promessa de Deus. Olhar para as promessas de Deus traz consolo para o nosso coração e nos faz tomar atitudes corretas, irmãos. Quando nós paramos de crer nas promessas de Deus, nós acabamos por desistir da caminhada cristã. Nós acabamos achando que não há mais esperança para a nossa vida, porque tudo que acontece é tribulação, é problema. É fato que o mundo é adverso. É um fato que no mundo teremos tribulações, mas é um fato que o Senhor tem promessas para os seus filhos. Cantamos isso agora há pouco. Todas as vezes que eu escuto essa música, Autor da Minha Fé, e cantada como a igreja cantou nessa noite, eu percebo que nós de fato cremos nisso. Em dias melhores. E sabemos que esses dias melhores só se concretizarão quando o Senhor cumprir a sua última promessa, a de restauração plena do seu povo, da sua criação. Mas até que esse dia chegue, continuemos focados na promessa de Deus. Maquipela é um lugar que lembra a promessa de Deus. Por último, Maquipela é também um lugar que aponta para uma nova terra. A terceira reflexão, então, sobre o campo de Maquipela diz respeito à esperança. Veja como Abraão está aqui no meio daquela terra. No capítulo 23, nós vemos no verso 3 o seguinte: levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador dessa terra. Quando Abraão se declara estrangeiro, ele se vê como alguém que depende exclusivamente da graça de Deus. Os estrangeiros não tinham posse em terra, e por não ter posse em terra, eles não tinham onde plantar, eles não tinham então como ter alimentos. Vale lembrar aqui que na lei do Senhor, nós vemos Deus ordenando àqueles que colhiam dos seus campos, que colhessem de uma vez só, sem voltar para pegar espigas. E hoje nós não conseguimos pensar em algo assim, não é? Que desperdício é esse? Como é que eu vou pegar um campo, vou plantar nesse campo e não vou extrair tudo que eu posso desse campo? Não, Deus falava: passe colhendo e o que ficar para trás, deixe. Qual era a preocupação de Deus? Pobres e estrangeiros. Pobres que não teriam como comprar alimento e estrangeiros que não tinham onde plantar. Então Deus dizia ao povo: colha tudo e deixe para trás. Isso era a provisão graciosa de Deus. Era alguém que não tinha nada e que contava com a bênção do Senhor. E é assim que Abraão está vendo aqui. Eu sou estrangeiro, mas esse estrangeiro, ele sabe que vai chegar numa terra prometida. E o fato de ele ter comprado um campo na terra da promessa demonstra que esse estrangeiro está em busca da pátria prometida pelo Senhor, para aquela terra que Deus havia prometido lá no capítulo 12, dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele tem esperança de que ainda chegará nessa terra. Veja que o verso de número 20
vai falar a respeito desse direito da posse, ou o direito do campo. Verso 20. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. O que tinha nessa região que Abraão comprou? Diz aí os versos de número 17. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. A posse de Macpela agora era dele, e isso apontava para a terra que Abraão esperava. E Macpela vai ser um local tão importante agora, daqui para frente, que serão sepultados ali Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó, Lia, todos eles sepultados em Macpela. E o que é mais interessante nisso tudo é que quando Jacó morre, eles não estão mais nessa região, eles estão no Egito. E José vai dizer a Faraó: permita que eu sepulte meu pai lá em Macpela. Cada um daqueles que eram sepultados ali era também em expressão de fé numa nova pátria. E nós podemos verificar isso no Novo Testamento, quando Hebreus, no capítulo 11, fala a respeito dos nossos pais na fé. Abra comigo Hebreus, capítulo de número 11, os versos 13 a 16. A partir do verso 8, ele começa a falar de Abraão, fala da sua peregrinação. No verso 11, ele fala de Sara. E lá no verso 13, ele vai dizer: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O que Abraão expressa em Macpela é justamente a certeza de uma nova pátria. E é assim que Hebreus lê o relato da morte dos nossos irmãos do passado. Todos eles morreram na fé, esperando a pátria celestial. Abraão, nesse sentido, então, tipifica aqui a história de todos os crentes, de todos nós, que somos também peregrinos nessa terra e que estamos rumando para a terra que o Senhor tem para cada um de nós. É verdade que, por um lado, nós não somos mais peregrinos. A Escritura vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, abra comigo, o seguinte, 2:19. Paulo vai falar a respeito dos gentios assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, em certo sentido, Paulo vai dizer: vocês não são mais peregrinos. Por quê? Porque nós já encontramos a nossa pátria, nós já encontramos a nossa nação. O problema é que essa nação ainda não tem terra.
Continua como o povo de Israel peregrinando em busca da sua terra. Daí então nós olharmos o que Pedro afirma no capítulo 1, no capítulo 2 da sua primeira epístola. Ele vai falar agora do modo de vida desse povo que peregrina rumo a essa terra. 1 Pedro 2, verso de número 11, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro diz respeito agora à caminhada desse povo peregrino, que vive nessa terra estrangeira, de forma digna do Evangelho de Cristo, como diz Paulo em uma das suas epístolas. Vivemos nesse mundo não por aquilo que enxergamos, não buscando concupiscências da carne, não buscando satisfação nesse mundo, mas focados no Senhor e nas promessas do Senhor, aquele que exige santidade da sua igreja. Nossa pátria é também a pátria, então, celestial. Abra comigo agora Filipenses, capítulo de número 3, versículos 20 e 21, aonde lemos: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Eu disse que a terceira reflexão, que aponta para uma nova terra, fala a respeito de esperança, porque sabemos que a morte não é o fim para o crente. Haverá um dia de restauração, haverá um dia de completa remissão, e é esse dia que esperamos e aguardamos. Abraão está sepultando a sua esposa, mas ao mesmo tempo que ele sepulta a sua esposa, ele tem como foco a promessa do porvir. A promessa que todos nós também aguardamos e esperamos, mas enquanto não chegamos na nossa pátria, agimos aqui como embaixadores do nosso Rei, conclamando aqueles que estão à nossa volta também para que se reconciliem com Ele, porque no dia em que se reconciliarem com Ele, terão também a mesma promessa que temos, a promessa de redenção do Senhor. Não devemos, como eu disse, esperar a empatia deste mundo, irmãos, mas devemos estar confiantes na provisão graciosa de Deus. Devemos manter o foco no porvir e no dia completo da nossa redenção. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele falava a respeito desse dia, o dia da ressurreição. Eu acho muito interessante que a igreja cristã tem perdido a perspectiva do que é de fato consolo. As pessoas vão visitar às vezes pacientes terminais que já estão desenganados, e a única coisa que fazem para consolar é dizer: vai dar tudo certo, pode deixar, nós estamos orando. E isso às vezes pode dar uma falsa expectativa àqueles que muitas vezes nem sabem da sua situação, de que vão levantar do leito. E nós temos certeza de que não vão. É claro, Deus pode fazer milagres, cremos nisso. Mas cremos também que o curso natural da vida segue e pessoas morrem. Mas nós não sabemos mais consolar. Não queremos falar em morte. E se olharmos a epístola aqui aos Tessalonicenses,
no capítulo 4, nós vamos ver Paulo tomando uma perspectiva totalmente diferente dessa. Veja, verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora repare o verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O consolo não diz respeito a, pode deixar que você não vai morrer, não. O consolo diz respeito a, ainda que você morra, você ressurgirá com Cristo. Era essa a mensagem de Cristo: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Paulo está replicando o ensino, então, do seu Senhor, e a esperança da igreja é justamente essa: ainda que tenhamos tribulações e tristeza pelos queridos que se vão, ainda que saibamos que nós mesmos vamos partir um dia dessa terra, sabemos que haverá plena restauração e redenção de todas as coisas. O que vemos então aqui no texto do capítulo 23 de Gênesis é que o campo de Maquipela é, em princípio, um local para um enterro digno, mas é também um local que lembra a promessa de Deus. É um local que aponta para uma nova terra, a terra que o povo de Deus espera para o seu descanso. Essa é a terra para onde Abraão peregrinou, mas não achou descanso. Entretanto, o descanso se cumpre de forma plena e verdadeira em Jesus Cristo, o Redentor. É Ele que promete dar descanso para os seus filhos. É Ele que promete dar descanso às nossas almas. Ele é o verdadeiro descanso dos crentes e convida para encontrar descanso pleno nele. Ele é aquele que nos redimiu, para que um dia estejamos na nova terra, onde descansaremos nele para todo sempre. Até lá, que mantenhamos firmes a nossa confissão e que, mesmo tristes, consigamos expressar a alegria de saber que a morte para o crente não é o destino final. Eu queria ler, por último, junto com os irmãos, o texto do capítulo 4 de Hebreus. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Vamos ler todos juntos. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Que essa seja a sua convicção. Vamos ler. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas
desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo. Amém. Vamos orar. Bendito e soberano Deus, exaltamos o teu nome. Glorificamos ao Senhor pela esperança que temos em Cristo, de estarmos plenamente redimidos e restaurados no novo céu e na nova terra que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a peregrinar por essa terra confiados na tua promessa. Ajuda-nos na nossa peregrinação a honrar o Senhor e viver de acordo com os preceitos do reino do Senhor. Não permita, Deus, que os nossos pés vacilem. Não permita, Pai, que os nossos olhos tirem o foco do Senhor e do teu reino. Mas rogamos que com a mão do Senhor segure bem a nossa, pois na nossa fraqueza não conseguimos dar sequer um passo sem teu amparo. Te damos graças, Deus, porque temos plena convicção de que o Senhor que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Consola, Deus, a igreja do Senhor, que tem perdido, ó Deus, irmãos queridos. Consola e conforta os familiares, mas ajuda-nos a ter alegria e gozo pela esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Te damos graças, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amparo e pela tua palavra que fala ao nosso coração. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém.